Maravilha? Vou dar início à leitura, então. Nós já estamos atrasados. Não está nada, está na hora certa. Essa que é a verdade. Paramos nesse parágrafo. Né, que Judas, quando ele estava lá na ceia, terminou a ceia, né? Não, desculpa, não preparou a ceia, não. Foi quando ele estava preparando para a ceia, quando saiu lá da igreja, né, do templo, né? Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiro Messias. 3 anos que eu ensinava o povo e não tinha nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos, as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora, parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma das cabeças, suas cabeças. Judas ficou sabendo judeu queria se desfazer de mim e ofereceu seus serviços para identificar-me quando assim fosse pedido, né? Você pediu afirmação novamente. João, agora já entrei nesse crime. Quando foi a hora de celebrar Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos unidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comia na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Quer dizer, ele baixou a frequência, né, da sua consciência. Estava aí vivendo a sua consciência humana. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o serviço que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que cozinhasse de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas. Porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e seu gado. Desculpe aí, gente. Vivacidade recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado sem que nenhum tivesse se salvo. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham ido quando eu falava do Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade.
Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com a clareza que Deus, o Pai, era amor, mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir de seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Vamos passar, só um tempo, deixa eu mudar aqui Pensei no sacrifício de animais no templo, amando a todos os seres da criação como eu amava. Essa prática era para mim uma abominação. Agora estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco de meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que tinha sido enviado em tal missão. Senti, de repente, um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos meus habituais sentimentos de amor para com aqueles homens. Um certo cinismo perguntava-me que sinal poderia dar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos tornassem em suas mentes quando eu não estivesse com eles. Se podiam esquecer-me tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar da horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles? De que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, o mais desprezível dos crimes? Aí que eles não iam lembrar nada. Depois pensei, derramamento de sangue os comovia, está aí. Daria a eles sangue para que se recordassem de mim? Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, partiu, passei-o a meus discípulos e disse que comessem. Comparei ao pão partido com o futuro do meu partido e pedi que repetissem o partir do pão e o distribuir em lembrança do sacrifício de meu corpo para a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, minha taça de vinho e a entreguei
dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo derramado, tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. A verdade da existência humana. Vi que meu tom de voz tinha tocado a algum deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério, que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, pedi os seus motivos e sabia que ele era parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o seu papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele. Mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse ajuda e saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por ter colocado em tal armadilha. Outra vez perguntaram-se: o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse? Perguntavam-se qual seria seu lugar na sociedade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissesse. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer a sua própria segurança. Deveriam abandonar e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois da minha morte se dissipassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas, é claro que foi o que ele fez. Me abandonou, né, gente? Vejam só. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrar total falta de compreensão, até resistir. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a ele. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Com um duro coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão
para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que eles. Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo que estivesse fora de suas vistas. A obra tinha começado. Seria promovido desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação de que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que, finalmente, já não refletiam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo. Que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais. Mas levantei as mãos e disse: isso era tudo o que eu tinha, o que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens ia cumprido. Tudo que eu mais queria, profundamente desejava, era retirar ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando ao Monte das Oliveiras. Mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvidas. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de recolher do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai amor, meus temores dissolveriam e estariam num estado de paz e de total e absoluta confiança.
à medida que senti poder por entrar em mim e tomar posse da minha consciência, assim também a força para superar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim, nem sequer tentei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Vejam vocês, meus queridos irmãos, quando o mestre fala, nem tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Vocês observam que o mestre não contou ali sobre aquele martírio que foi ele. Porque, presta atenção, o que ele falou, para ele descer da consciência crística, que é um estado de total amor, um estado de júbilo, para voltar até o nível de consciência terrena da sua crucificação, ele contou parte da história dele. Mas ele não entrou nos detalhes da crucificação. Tem o cara que sofreu o que ali, naquele detalhe do julgamento, sendo preso, sendo chicoteado, carregando cruz, sendo pregado na cruz. Isso aí ele falou, nem sequer tentar a entrar no estado de julgamento e da crucificação. Porque aí seria muito sofrimento para ele, né? Isso não tem importância. Ele fala que isso aí não tem importância. O sofrimento dele foi dele e não interessa a ninguém. Certo? Estão entendendo isso? Então, ele falou, nem tentar entrar nesse estado, porque isso não tem importância. O que é importante, ele está falando para nós. Quando finalmente morri na cruz, o meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz, radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, como nunca antes experimentado. Tinha uma sensação de envolvente amor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho. De êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Imagine esse que o mestre entrou. Tenta nisso. Para nós, é difícil até de imaginar o que ele fala aí, ó. De êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de que qualquer coisa que a condição humana possa conhecer. Nós só iremos conhecer quando chegarmos lá, né, gente? E é isso que o mestre está fazendo com esse trabalho dele através dessas cartas para nos conduzir para esse estado. Entrei numa nova e maravilhosa, bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para ter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás, no caso, seus discípulos. Pude mostrar-me aqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomás supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos
não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo sem uso, onde então seria ungido, segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia. Há uma montanha nos arredores de Nazaré, Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era jovem, infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamamento. Depois construiria uma pequena entrada para escondê-la totalmente dos intrusos, dos possíveis intrusos. Ali, meu corpo descansou, livre de encontros, e ninguém encontrou até hoje, né? Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Por isso, não encontraram o corpo dele, né? Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência em outra dimensão? Como este mito ridículo pode persistir até o século XXI? Isto dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Mas é verdade, né, gente? Todos os cristãos até hoje aceitam isso sem questionar, sem se perguntar. São verdadeiros cordeiros seguindo cegamente as orientações dos seus superiores, no caso, padres, pastores e por aí. Vão seguir. É isso? É como é isso. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu teria que querer voltar à dimensão terrena, estar em um meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu, da consciência? Enquanto a substância física do meu corpo, quer dizer, carne, né? Não, do meu substância física enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada, quando eu estivesse perfeitamente harmonizado com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores. Porque nos reinos espirituais superiores, o mestre tenta nos explicar toda hora que lá você não vai com corpo.
Lá você é uma consciência, uma energia, pura energia, pura luz de consciência, não a luz da eletricidade. E ele vai explicar isso depois. Nos reinos superiores, é o reino de vibrações muito superior à nossa, que você não tem uma aparência física igual o homem. Você é uma luz, é uma consciência iluminada. Então o mestre continua. As coisas visíveis do corpo não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória. Única. Vou repetir essa parte. As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida, um corpo. Cada substância visível, eu, vocês, tudo que você vê na sua frente visível, possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibração produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias de consciência mudam, também mudam a aparência da matéria. Ele está voltando a nos dar uma lição do que é a constituída tudo que é visível. Tudo é energia. São vibrações de minúsculas partículas que se unem para dar aparência à matéria. Tá? E ele ia precisar de um corpo para isso, sendo que ele dominava essa energia. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Quer dizer, o mestre, conhecia a vibração das partículas, então ele pôde, né? Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse a frequência de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. A forma física dele, não o corpo. A mesma forma, podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca. E dia a ele tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes, confiar a eles e coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, que você saiba, meu irmão, que a consciência individualizada, que tem ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal, forma-se em luz individualizada.
uma consciência individualizada, que não necessita nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais. É um supremo estado de ser e de comportamento sem nenhuma das necessidades, desejo ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais além do ego. Então, esse estado de ser, de energia, é um estado que nós não podemos nem imaginar, nós nunca saímos além do nosso. É um estado de total encantamento, sem nenhuma necessidade ou desejo. Quais são as necessidades? Tem necessidade de comer, de beber, de ir ao banheiro, de ter as coisas, de ter isso. Você tem necessidade de um corpo físico. E esse estado de ser, você não tem nada disso. Você é uma individualidade, é uma consciência tornada visível, única. E você é luz. Nós não podemos imaginar isso, nós não podemos imaginar você fora do nosso corpo. Do corpo. Você tem necessidade de comer, de beber, de tudo. E não tem jeito de você fazer isso fora desse corpo, nesse estado que é a dimensão criativa universal. Quando você transforma-se em luz individualizada, consciência individualizada, né? Não tem jeito. Tudo que nós podemos fazer está aqui na nossa imaginação. Aí ele diz que enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos tons de frequência vibratória, presa no corpo, que tem suas próprias necessidades, que eu falei. Você tem necessidade de comer, de beber, de se alimentar, de ir ao banheiro. São necessidades físicas de um corpo. Então, ele está explicando que enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada a certos padrões de frequência vibratória. O corpo e tem suas próprias necessidades, como ele tinha enquanto estava na Terra, mesmo iluminado. Ele estava preso a um corpo. Tanto é que depois que ele morreu e que ele saiu do seu corpo, ele se libertou. Ele entrou num estado transcendente de ser. Em uma nova dimensão, em uma nova vibração de consciência, e ascendeu cada vez mais até a consciência. Aí fala, se sua consciência verdadeiramente se elevar para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava em grande medida confinado a esses padrões de frequências vibratórias de consciência. Estava preso. Apesar dele sair, fazer com o pai, entrar na consciência do pai lá em cima, mas ele estava preso ao corpo. Ele tinha que retornar. Tinha que ir dentro de um corpo humano, com uma consciência humana, mesmo com uma consciência super espiritualizada, como era dele após a iluminação. Continuando. Mas a imaginação sozinha não pode levar você
além de suas experiências passadas. E, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar na dimensão espiritual mais alta e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Essas mentes que o ajudarão nesse seu caminho espiritual, elas darão para vocês essa maravilhosa experiência e estar ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar, chegar lá. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passo de desenvolvimento espiritual. É o que nós estamos fazendo, que eu comento aqui. Nós estamos dando passos nesse caminho espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado. E, a partir desta visão mais elevada, você formula uma nova meta. Com essa meta sempre presente, você trabalha para purificar da influência contaminadora do impulsos da ação, rejeição, da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando você transcende o seu ego, ele morre dentro de sua consciência. Você, então, plenamente vivo no Pai da essência amorosa e encontrará a realidade dos reinos dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Então veja só, meus irmãos, o que eu entendo, o que eu me desejo com isso, é que nós, através da busca e de seguir o caminho, de trabalhar a nossa consciência, buscando conhecimentos, a cada dia que passar, você estará dando passos para o domínio do seu ego, e enquanto isso você está transcendendo o seu ego. E aí, está a cada dia entrando no Pai Consciência Amorosa. E você vai encontrar no Pai Consciência Amorosa o seu reino do céu. O reino do céu na sua vida, ao seu redor, em tudo que você fazer. Vai estar tudo, você vai viver no maior tumulto dentro da maior tranquilidade. Nada irá afetar a sua consciência. Você estará plenamente com o Pai. Para permitir que você, meu irmão, alcançasse esse pico de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina. E vim agora a você nestas cartas.
Não permita que meu trabalho seja em vão nessa segunda vez. À medida que ler essas páginas, busque, medite, ore, receber ação. Chegará a sentir a resposta do Pai. E se escutar com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua vida. Enquanto você quiser ler e reler essas cartas, estará viajando rumo a e irradiará a luz para os demais. Tal luz não é a luz como da eletricidade, mas sim a mesma natureza da consciência universal que descrevi em minha carta número 1. Você sabe que luz é essa, meu irmão? Que ele descreve lá na carta número 1? Nós ficamos, quando o mestre fala em luz, nós ficamos imaginando em luz, clarão. Não, gente. É a iluminação da sua alma, da sua consciência. É um sentimento. Sabe qual é esse sentimento que ele fala? A natureza. Qual a natureza do poder? Mesma natureza da consciência universal que descrevi na minha carta 1. Qual que é? A natureza é crescimento, é alimentação, é cura, é proteção, é satisfação de todas as necessidades. Você terá um sentimento, isso está lá, vocês que vão falar aqui, na carta 1, voltem lá e leiam, na página 41, Natureza e Poder Criativo. É ali que você vai encontrar. Página 43 do livro, vocês vão ver a luz. Que luz é essa? A luz de consciência, de você querer fazer o melhor para as pessoas, para todo mundo. Você será luz e irradiará luz. Essa é a luz. Você não vai ser luz de ficar luminoso, não, gente. Portanto, enquanto irradiará a luz, você também irradiará o amor incondicional. Você promoverá, olha a luz aí, o crescimento, desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo, desejará alimentar, nutrir, trabalhará para promover proteção, cura e educação. Está lá na página 43 do livro, essa luz que ele... Então, quando o mestre fala que você viajará na luz, se transformará em luz, e a luz irradiará de você, essa do amor incondicional, de querer fazer tudo para as pessoas, e você vai ter o poder para isso. Como o Pai está aqui dentro de você, à sua volta, nutrindo, alimentando você, cuidando de cada célula. Isso, o Pai é essa luz que já existe em você. E está te envolvendo. Você vive dentro do Pai.
O Pai está fora, acima e abaixo. Então, onde é que o Pai está? Eu vivo dentro do Pai. E a minha missão é manifestar esse poder, essa luz. Mas a minha consciência humana impede, por causa dos meus impulsos excêntricos, que essa luz se manifeste. Porque os meus impulsos querem para mim, e não como o Pai é, cuidar. Você vive dentro do Pai. O Pai está dentro de você, à sua volta. Então, portanto, enquanto irradia a luz, irradiará amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento de qualquer ser vivo. Desejará alimentar e nutrir, para promover proteção, cura e educação. Desejará ajudar no estabelecimento de lei e ordem amorosa, na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Aí, meu querido irmão, você estará no reino do céu. Na hora que você começar a sentir esse sentimento dentro de você, você está transformando nessa luz. Você estará pensando como o Pai e sentindo os sentimentos do Pai. Qual que é o pensamento do Pai? É cuidar de toda a criação. Dar a ela o melhor. Dar a ela tudo que ela merece. Paz, alegria, felicidade, abundância, saúde. Ele está trabalhando o tempo todo dentro de você, à sua volta. Só a sua consciência humana impede o trabalho amoroso do Pai. E a nossa missão é transformar-se nisso. Manifestar essa luz que já existe dentro de você. E a sua consciência impede que elas se manifestem no físico. Ao mesmo tempo, não se iluda, tá? Enquanto são dados passos para apresentar estas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas reclinações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando eu ensinei na Palestina. Ânimo, ânimo, meu irmão. Reze por coragem. Aqueles que lutarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. Sabe qual é esse reino? O reino dos céus, que já existe dentro de você. Basta você deixar ele estar. Meus queridos irmãos, assim, temos aí a carta número 3. Veja que ensinamento fantástico, maravilhoso, que o mestre nos dá nessa carta. É fascinante. É maravilhoso. É um estado de ser. Eu confesso para vocês que eu comecei a ler e fui crescendo, levando. Parece que eu estava me sentindo como se fosse ele falando para mim. Parece que eu estava vivendo algum pico desse estado de ser. Se o mestre está falando isso, toda essa certeza, com toda essa verdade, eu que sou assim, crente, acredito demais
essas verdades como esse fala? Pensem bem. Se não é glorioso, não é maravilhoso você chegar a isso. Vale a pena tudo por isso. Vale a pena você dedicar, estar, ficar aqui todo, estudando com a gente, lendo, buscando cada vez mais. Qualquer tempinho que você tiver, vai lá e busca o seu livro, que ele fala, leia e releia, leia e releia, porque enquanto você faz isso, você estará caminhando rumo à luz. E é isso que nós temos que fazer, irmão. Ele está nos amparando, não tenham dúvida disso. Ele está caminhando com você em consciência. Está te ajudando. Basta você seguir, pedir.